Nós somos seres humanos que somos influenciados e influenciadores. A mesma maneira como você pode influenciar o outro, você pode ser influenciado. Isso não quer dizer que você é uma pessoa volúvel, que você não tem opinião, que, né? Nada disso. Simplesmente a sua capacidade mental, a sua mente se conecta com a mente das outras pessoas. E isso faz com que você realmente seja influenciado e vice-versa. Então nós precisamos apenas entender como que nós vamos poder, a partir desta condição natural, ficarmos um pouquinho mais neutralizados, sabe, nos neutralizarmos um pouquinho para que essa influência não venha a ser danosa para nós. Já que ela existe, como é então que eu vou fazer disso da melhor forma possível? Bom, antes de mais nada, eu quero que você se inscreva no nosso canal, dê um like neste vídeo e clique no sininho. Bom, a lei da harmonização ela diz o seguinte: se você se conectar a duas ondas com oscilações frequenciais diferentes, depois de um determinado tempo, elas vão se harmonizar. Bom, então o que é isso, né? Quer dizer, se eu me conecto com alguém que tem uma vibração X e eu estou com uma vibração Y, depois de um certo tempo a minha vibração passa para o outro e a vibração do outro passa para mim, até que a gente fique com um delta X igual. Para ficar até mais claro, pegue uma balança, né? Então, quando a gente vê uma balança que tem aqui o mesmo eixo e duas balanças, elas estão ali penduradas no mesmo eixo. Daí você pega uma balança e você empurra essa balança numa velocidade mais rápida e empurra a outra numa velocidade menor. É só você aguardar um pouquinho que daqui a pouco as duas balanças vão estar no mesmo ritmo. Não importa se você colocou mais velocidade, mais impulso em uma e menos na outra. Por elas estarem conectadas por este eixo, elas vão se harmonizarem. Então, preste atenção no que eu disse aqui. Se elas estiverem conectadas neste eixo. Então, é este eixo que une as duas balanças. Então, quando nós estamos numa relação com as pessoas, eu preciso sempre perceber qual é o eixo que está me conectando a elas. Qual é a ponte de ligação que está me conectando? Porque é através dessa ponte que eu vou, que as nossas frequências vão estar se harmonizando. Vamos supor que existam duas balanças, né, muito distantes uma da outra. Muito distante, 1 quilômetro de distância, e não estão ligadas no mesmo eixo. Elas não vão entrar nesta harmonização, porque elas não têm a mesma ligação. Agora, se elas estiverem muito distante, mas esse eixo, né, tem lá 1 quilômetro, e 1 quilômetro elas estão ligadas no mesmo eixo, daí sim. Então, o que é este eixo nas relações pessoais? É o nosso envolvimento afetivo, é o quanto de respeito que eu tenho pelo ser humano, pela outra pessoa que está ao meu lado, é o discernimento que eu tenho entre eu e o outro. Tudo isso vai fazendo com que este eixo vai criando uma nossa individualidade e vai fazendo com que a gente não receba tanto estas influências tão diretamente. Por outro lado, tem uma coisa bacana que é o seguinte: vamos supor que você esteja muito agitado, né? A sua mente está muito agitada, você está numa frequência muito agitada. Daí, na hora que você fica do lado de uma pessoa que está um pouco mais sereno, mais calmo, o que acontece? Pela ligação que vocês têm de amizade, de afeto, né? Isso tudo vai fazendo com que você diminua um pouco a sua frequência e essa pessoa aumente. Então, essa pessoa vai ficar um pouquinho mais agitada do que estava e você vai ficar mais sereno, a ponto de que, se pudéssemos medir a frequência vibracional de vocês duas, depois de um determinado tempo estaria igual. Então, há essa troca normal. Você dá um tanto e você recebe aquele tanto. Daí você fala assim: mas às vezes eu não quero dar, ou então eu estou dando e recebendo coisas não bacanas. É possível. Né? É possível que isso aconteça. Então, isso que eu falei no começo, isto é algo normal e natural, a gente tem que aceitar. Aquela história, aceita logo que isso acontece, faz parte da nossa natureza, faz parte de um aparato mental nosso, de um aparato energético nosso, e tá tudo bem. Não tem como você estar no meio de pessoas e não estar sendo influenciada por elas, energeticamente falando. Não tem como isso. Então, o que é que você pode fazer para minimamente poder suavizar isso?
No momento em que você estiver conectando-se com alguém, numa ligação com esta pessoa que está próximo de você, perceba exatamente o que é que está te unindo àquela pessoa naquele momento. Se é um trabalho, vamos supor que você tem ali um colega de trabalho, então vocês estão unidos naquele momento, qual é o eixo que está unindo vocês? É o trabalho, é um determinado projeto que vocês estão realizando. Então, se você focar mais neste projeto, você não focar tanto na pessoa, mas no que estamos fazendo juntos, e daí então você vai entrar nessa neutralidade que é o eixo. O eixo ele não está numa vibração. Ele simplesmente é o que está unindo as duas forças que estão vibrando. Vamos pensar assim que o eixo da balança ele não tem um movimento. São as balanças que se movem. Então são as pessoas que se movem, são as pessoas que vibram. Na hora que você, ao invés de jogar essa vibração para a outra pessoa, mas você jogar essa vibração para aquilo que está estático, você vai ver que você consegue realizar um trabalho e se manter mais dentro da sua própria energia. Então você não vai se misturar tanto. Quantas vezes você está num ambiente de trabalho, num ambiente com outras pessoas, e que de repente começam a vir um monte de discussões, você fala, mas pera lá, gente, nós estamos aqui para resolver o quê? Nós viemos aqui para falar sobre X, e nós estamos falando sobre Y, que não tem nada a ver. Daí a hora que as pessoas retomam ao eixo da conversa, retornam ao centro daquela conversa e se desligam dessas interferências que ocorreram ali. Né? Mas às vezes a gente nem percebe isso. E quando a gente vê, entramos naquele tumulto. Né? Então, para que isso não aconteça, para que você minimize isso, você sempre tem que ter o quê? Um propósito, um objetivo claro. Eu estou aqui para quê? Nós viemos aqui para realizar o quê? Daí você mantém a integridade da tarefa em si, do objetivo em si, e se desconecta do que é na relação. Isso eu estou falando de um trabalho. Você pode dizer, mas e nas relações que são as relações afetivas, aonde o eixo que une é justamente a relação afetiva. Então, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre namorados, como é que faz se o que está aqui ligando também é essa conexão ali direta com a pessoa? E por que então, de repente, até são essas as relações, às vezes até mais conflituosas? Porque aí também, mesmo nessas relações, você precisa sempre manter o quê? Qual é o objetivo? Então, entre marido e mulher, o que eles têm em comum? Eles têm sonhos em comuns. Eles têm projetos em comuns. Então, na hora que vai se discutir alguma coisa, eu não estou me discutindo com a pessoa em si, mas estamos discutindo sobre um projeto. Então, você também se desvincula dessa relação de poder influenciá-lo. E vamos aqui falar de um projeto. Então, você foca na coisa distante dos dois. Porque se ficar aqui, não, mas é porque você gosta, porque você não gostou, porque da outra vez você fez, você deixou de fazer, começa a criar um tumulto e uma confusão onde se perde o objetivo. Então, a maneira de você também se manter um pouco mais imune nessas influências é sempre trazendo o objetivo. O para quê? Os nossos sonhos. Não importa qual é a relação que você está estabelecendo, entre pais e filhos a mesma coisa, qual é a minha posição aqui enquanto mãe, qual é a posição enquanto filha. E daí a hora que você vai respeitando essas hierarquias. Por isso que eu falei no início que o que diminui muito essas influências é o respeito. Respeito absoluto pela posição que a pessoa está ocupando, respeito às ideias desta pessoa, que estas ideias não têm a ver comigo, mas têm a ver com ela e com um projeto ou um objetivo que estamos aqui discutindo. Então é sempre fazer esse jogo de um desvio. Não é que você está desviando de você está simplesmente deixando, protegendo o seu campo de energia, protegendo a sua mente, protegendo as suas ideias para não ser tão influenciado assim. Então isso diminui e muito, e facilita demais todas as relações em qualquer contexto. E não é nem um pouquinho difícil. É simples, é porque a gente está acostumado a ficar nesse emaranhado. E nesse emaranhado a gente vai criando relações altamente destrutivas com pessoas que a gente gosta. Vamos minando a nossa energia e até contaminando a energia do outro. E aquilo que era mesmo para ser feito, acaba às vezes nem acontecendo. Então aquelas coisas que quando você vê, você está postergando, você não sabe por quê. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é trazer essa lei da harmonização nas suas relações. Saber que sim,
temos algo que nos conecta. E que isto que nos conecta, ele é extremamente importante. E que, a hora que você joga a sua energia para o que te conecta, e não para o conectado, o conectante, ou se dizer, a outra pessoa, você minimiza estas influências e restabelece um equilíbrio nas relações de uma forma muito simples e muito bacana. É como se a gente pensar na lei da harmonização, você fala que é a própria lei da natureza. Né? Então existe o dia e a noite, o sol que dá lugar para a lua. Né? Então esse trocar naturalmente, e tudo isso por quê? Porque nem o sol está brigando com a lua e vice-versa, mas eles estão compondo um dia de 24 horas, em que consiste um momento de luz e um momento de escuridão, que seria a noite. Então é essa união. Então aquela ideia de que para que o sol existe, para que a lua existe? Porque existe um dia. Qual é o eixo que os une? Então é este eixo, essa função que cada um tem. E que a hora que a gente respeita essa função, a gente não entra neste embate. Ok? Bom, então antes de mais nada, eu quero que você assine este canal, caso você ainda não assinou, dê um like neste vídeo e toque aí o sininho. E vamos nos manter neste eixo que nos conecta com este propósito maior de ampliar a nossa consciência, as nossas condições de estarmos num relacionamento bem melhor. Então você joga aqui para cima e deixa com que aqui flua, né, nas relações muito melhor.